né, estar falando isso para todos que estão te assistindo agora, né? Mas para mim já é um desafio, tá? E muita alegria por ter aceitado o meu convite. Minha primeira convidada, né, no episódio 1, e com certeza terá muitos e muitos outros, né? E já começando aí, né? Quem é Rose Farias? Meu Deus do céu! Você já pode responder, se apresentar. Fique à vontade, aqui o lugar é nosso. Valério, primeiro eu quero agradecer, né, pelo tão honroso convite, né? Desde de primeira já fiquei muito feliz, de verdade. E eu creio que será esse momento aqui com outros convidados vai ser bênção para muitas pessoas e eu fico muito feliz. E o meu desejo é que prospere, cresça e que possa alcançar muitas vidas para o reino do Senhor. Eu sou Rose Farias, né? Eu estou cantora, estou pregadora, sou mãe, sou filha, sou esposa, serva do Senhor. Né? Nós servimos ao Senhor na Igreja Assembleia de Deus, aqui em Paragominas, já há alguns anos. Yes. Assembleianos aqui. Já assembleianos do manto. Eita, Deus! E para mim é uma alegria muito grande poder estar aqui. Né? É muito bom a gente... Primeiro motivo, né, de eu ter feito o convite, eu estava pensando, meu Deus do céu, quem que eu vou convidar para meu primeiro programa, né, meu primeiro capítulo, episódio, assim como quiserem falar, né? E aí eu falei, tal pessoa, não, agora não, mais para frente. Aí eu falei, não, já sei. Ela que já sabe, já tem um negócio, né? Já tem um jeito para essas coisas. Minha amiga Rose Farias, né? Porque, assim, é um programa que vai abençoar a vida das pessoas. E a gente acompanha você pelas redes sociais, né? Eu, graças a Deus, né, gente? Isso aqui é só para os mais íntimos. Eu sou amigo dela, né? eu sou um pouco, como é que se diz? Suspeito para falar, né? De uma pessoa tão maravilhosa. A Rose que foi, né, um pilar na minha vida, né? Eu posso dizer assim, uma pessoa que me ajudou. E hoje, até hoje, me ajuda com suas orações e conselhos. Muitas vezes até brigava comigo, né, Rose? Mas, assim, hoje, eu queria perguntar para você, assim, como foi para poder chegar até aí? Porque, né, há sempre uma história, uns degraus a subir, uma caminhada muito longa, né? E eu queria saber o que te impulsionou. Lógico que, além do Espírito Santo, ele nos impulsiona, tudo, uma história. O que te impulsionou a estar onde você está, no nível que você está? Espiritual, a questão de conhecer a Deus, se aprofundar, enfim, chegar no nível que abençoe realmente a vida das pessoas. Eu ouvi uma frase essa semana que dizia assim, que o escolhido não tem escolha, sabe? E eu acho muito lindo quando uma pessoa recebe uma direção do Espírito Santo e ela, de primeira, ela entende, independente se ela está entendendo essa direção ou não, ela vai e obedece de cara. Tem gente que é assim, isso é lindo, né? Não foi o meu caso, né? Não foi o meu caso. Eu meio que vim... meio que... Sabe aquela coisa que o Espírito Santo vai, te segura na mão e vem, que ele não te deixa desistir? E houveram muitos, muitos momentos na minha vida que eu pensei, não quero mais isso, vou parar, vou desistir. Mas... hoje eu entendo que desde a minha infância, desde os primórdios mesmo, desde, como nós dizemos popularmente, desde que eu me entendo por gente, né? O Espírito Santo ele vem gerando algo no meu coração. E mesmo os momentos mais difíceis, de maior dor, assim, eu consigo ver hoje que tudo foi algo gerado por Deus para que eu pudesse estar aqui, agora, entendendo as coisas que eu entendo agora. Sim. Rose, só uma curiosidade, né? Matar a curiosidade. Você não é daqui, né? Você é de Pixuna, é isso? Na verdade, eu nasci em Irituia, Irituia, no Pará. Irituia. Isso, uma cidadezinha que vai... Você tem que entrar na BR, entra numa rodovia. Sim.
Mas logo depois você foi para Ipixuna, não é isso? Aí depois você veio para Paragominas. Exatamente. Assim, foi uma questão, essa mudança toda, né? De Irituia para Ipixuna, de Ipixuna para Paragominas, e assim, você percorreu um caminho, né? Sim. Vamos dizer assim, percorrendo onde, aí tem a parada, percorrendo onde tem a outra parada. Mas assim, eu acredito muito em propósito. Eu acredito muito em propósito, né? Hoje, a gente conhece a Rose Farias, cantora, né? Bem conhecida aqui em Paragominas, na Assembleia de Deus, né? Nossa cantora favorita, né? Lógico. Ela disse que eu sou suspeito, né? Mas, enfim, vou soltar elogios aqui, né? Mas você, hoje, ele reconhece, olhando para trás, reconhece que hoje você realmente viveu o propósito de ir lá para cá, vamos dizer, de Irituia para Paragominas, né? Sim, na verdade, eu vivi no interior da cidade de Irituia, tipo o interior do interior. Eu vivi no quilômetro 14, que é uma vila que fica na BR, na beira da BR, né? E a terra do açaí, não é isso? Eu vivia lá até os meus 14 anos, né? Uhum. Então, até essa idade dos 14 anos, eu vivi uma fase muito difícil. Porque quando eu fiz 13, eu me afastei do Senhor. Foi um momento que a minha família, os meus pais, estavam passando por uma separação. Uhum. E isso desestrutura, né, toda e qualquer família. Né? E isso não foi diferente, infelizmente não foi diferente conosco, né? Os meus pais se separaram naquela época. E isso fez com que toda essa fase difícil me trouxe de lá, de Irituia para Ipixuna. E eu lembro que no dia que a minha mãe me trouxe, ela meio que me trouxe arrastada. Eu não queria vir. Eu achava que não existia uma vida longe daquele lugar, porque era o único lugar que eu conhecia. Sim. Então, a minha visão era muito limitada, né? Eu tinha só 14 anos, eu não entendia nada sobre propósito, apesar de que eu já tinha uma certa sensibilidade ao Espírito Santo, mas eu não entendia nada disso. Então, quando a minha mãe disse que eu teria que vir embora de lá, de Irituia, para Ipixuna, eu rejeitei essa possibilidade na mesma hora. E eu lembro que eu vim chorando de ônibus de lá, de Irituia para Ipixuna, 1h30. E eu lembro que eu vim chorando de lá até Ipixuna, né? E anos depois eu entendi que eu precisava realmente sair de lá. E uma coisa que eu acredito que vale a pena compartilhar com vocês que estão assistindo é que as expectativas que as pessoas tinham a meu respeito lá naquela época, naquela idade, né, a idade da adolescência. Muitos adolescentes apresentam problemas sérios, né? Sim. Ainda mais quando tem uma família que passa por muitas separações. Ainda mais contando que se afasta, né? Isso. Então, assim, foi um momento bem complicado, bem difícil, que nos trouxe para Ipixuna. E eu fiquei agora olhando assim, eu percebo que eu realmente precisava sair de lá para vir para que o Senhor fizesse aquilo que Ele queria fazer, né? E as expectativas que as pessoas tinham a meu respeito eram as piores, né? Eu ouvia coisas de parentes do tipo, ela vai ser prostituta, não vai servir para nada. Não vai dar em nada, não vai ter futuro nenhum, coisas desse tipo, sabe? Sei. E eu fico maravilhada. Algo realmente para desestruturar e fazer a pessoa desistir. Eu fico maravilhada porque Deus é um Deus que muda situações. Com certeza. Deus, Ele muda histórias, né? Você também é prova disso. E não importa o que as pessoas dizem, o que elas acham a respeito do seu futuro. Porque quem determina a tua história, quem determina como que vai ser o teu futuro, realmente é Deus. E nós somos prova disso. Agora, sabe o que foi que eu lembrei? Eu lembrei do hino falando bem assim... E pega quem falou da minha vida. Avisa que eu estou de fé. Está aqui. A Rose não seguiu o mau caminho, né? Ela está aqui abençoando a vida das pessoas, né? E mudando pessoas que têm a vida com a qual a outras pensou que você iria seguir, né? Deus é lindo. Como Deus ele faz as coisas. Por isso que eu digo assim, hoje eu acredito muito em propósito. Sim. Né?
inclusive, uma das pessoas que me fez acreditar isso foi numa conversa que a gente teve, né? Valério, você tem que seguir sempre o propósito. E seguir sempre o propósito nunca é pela nossa vontade. É sempre a vontade de Deus, né? Quem sabe você tivesse ficado lá, teria, né, realmente se concretizado o que as pessoas... Mas Deus, ele muda o cativeiro, né? Ele muda o cativeiro. Então, ele tira do pó, necessitado, né? E coloca num lugar exaltado, né? Então, tipo assim, hoje, vendo você, a gente tem como referência. Não tem como não ter. Pela experiência, pela maneira que você fala de Deus, pela maneira que você adora a Deus, isso faz com que as pessoas dizem assim, nossa, essa mulher realmente era uma mulher de Deus, uma mulher que é temente a Deus, né? Hoje está escasso isso, né? Hoje a gente pode perceber que hoje está bem, né? As pessoas não têm tanta temor de Deus, né? Mas durante toda essa história, né? Eu fiquei até hipnotizado que ela estava falando, né? Durante todo esse tempo, Rose, qual foi o fato que mais marcou na tua vida? Seja ele bom ou ruim, você pode contar um, pode contar outro. Mas qual foi realmente o fato que fala, meu Deus do céu, é agora, não vou mais seguir. Ou então agora, nossa, eu venci. Sabe? Né? Nessas expressões que você poderia ter usado ou usou, né? Quais são os fatos que mais te marcou? Né? Que alavancou e uma hora que fez que quase que você desistisse? Então, eu aprendi recentemente que nós somos... as nossas reações, a maneira como nós reagimos, né, às situações que se apresentam a nós, são frutos de coisas que aconteceram conosco ainda na infância, né, na primeira infância, na segunda infância. E eu sou muito grata até pela oportunidade de poder compartilhar isso aqui, porque eu acredito que eu nunca contei isso aqui ao vivo, né? É a primeira vez que eu falo sobre isso. Mas eu sinto impulsionado o Espírito Santo para que eu fale sobre isso. Porque é muito importante que você tenha... Essa tua pergunta é muito importante, porque é importantíssimo que a gente tenha autoconhecimento. Sim. E eu agradeço muito, muito, muito ao Espírito Santo de Deus e eu quero incentivar você que está assistindo aqui a buscar esse autoconhecimento em Deus, porque só quando você se vê nele que você consegue entender as tuas reações. Por que eu reajo assim? Por que eu sou assim? Sabe? E aí, a partir daí, você consegue corrigir e ir melhorando na presença do Senhor. Porque eu acredito que o objetivo nosso aqui é evoluir, né? Com certeza. E algo que aconteceu na minha vida que eu nunca esqueci, e eu até estou escrevendo um livro, tá, gente? Ah, meu Deus. Novidade, viu, gente? Aí, brevemente, o livro da Rose Farias. Não tão brevemente, né? Estou escrevendo brevemente, mas vai estar na mão daqui a uns dias. Sim, eu tenho a canção, o single Perfume, né? Então... Vamos já falar. A gente vai contar... Eu vou contar um pouquinho da minha história através dos processos de se preparar um perfume. Uhum. E aconteceu, como eu estava falando anteriormente, aconteceu um fato quando eu tinha 6 anos de idade. Eu nunca esqueci. Eu ainda sinto o cheiro daquele dia, de tão forte que é. E isso é tão vivo, e isso é tão real para mim, porque foi o próprio Espírito Santo que me levou lá de volta para que eu entendesse muitas coisas, né? Para responder a tua pergunta. Quando eu tinha... o meu sonho era estudar. Mas a minha família era muito humilde no sentido mesmo de financeiramente. Sim. E o que me impedia de estudar não era uma vaga na escola, gente. Não era porque não tinha escola na vila, mas simplesmente porque a minha família não tinha condições de comprar um caderno e um lápis. Oh, Deus! Mas, assim, com muito esforço, eu quero agradecer muito a minha mãe aqui, fazer menção dela, honrar a ela. Linda, maravilhosa, que eu conheço também, tá? Com muito esforço, a minha mãe fez um caderno costurando aquelas folhas que a gente usava antigamente para fazer provas, aquelas folhas pontilhadas. Sim. Ela costurou uma folha daquela ao meio, né, e comprou um lápis. E esse foi o meu material escolar, que eu levei com muita alegria para a escola, para o meu primeiro dia de aula.
E fiquei muito, muito feliz. Eu realizei o meu sonho de estar ali. Eu lembro exatamente a sensação que eu tive quando eu cheguei na escola. Sim. A timidez diante dos colegas, o cheiro da professora. O nome da minha professora era Clara. Tia Clara, nunca esqueci. Ei, tia Clara, tomara que você esteja assistindo aqui, ó. Viu? E ela era uma mulher muito amorosa. Eu lembro, tenho uma lembrança muito vívida dela. E nesse dia eu fiquei sabendo que toda vez que finalizava o ano naquela escola, as crianças recebiam de presente um brinquedo. Boneca para as meninas, carrinho para os meninos. Uhum. E eu fiquei maravilhada, porque Deus, ele faz assim na vida da gente. Quando nós realizamos um sonho, ele faz nascer outro sonho, não é assim? Então, a partir daquele dia, o meu sonho era que chegasse o dia de eu ganhar uma boneca. Gente, eu nunca tinha ganhado uma boneca. Eu não sei se as meninas que são do meu tempo aí, né, dos anos 90, vão lembrar. Era uma boneca daquela que a gente chamava de bebezão. Era um bebezão. Era o meu sonho de consumo, gente, de criança. Eu tinha 6 anos de idade. E eu fiquei... Assim, a minha ansiedade para chegar ao final do ano era tão grande. E eu lembro que quando chegou nesse dia, eu coloquei a melhor roupinha que eu tinha, né? Não eram lá essas coisas, mas era o melhor que eu tinha. E eu cheguei primeiro que todas as outras crianças, de tão ansiosa que eu estava para eu ganhar a minha boneca. E a festa rolando, tinha brincadeiras, docinhos, mas nada me hipnotizava, porque eu estava focada naquele momento em que eu iria receber a minha boneca de presente e eu ia ser a pessoa mais feliz. Cadê a boneca da mulher, gente? E a professora... começou a chamar o nome das crianças, né? Ela começou a chamar por ordem alfabética. Olha só, gente, foi um sofrimento para mim, porque meu nome começa com R. Então, assim, eram os últimos nomes da lista, então eu fiquei muito ansiosa. Eu lembro, só de falar agora, o meu coração ainda bate forte de lembrar desse momento. E a professora chamou os nomes todos, e quando ela chamou o último nome, chamou o nome de um menino. Chamou o nome de um menino e ela chamou, insistiu e não apareceu esse menino. Mas que menino é esse? Não apareceu o menino. Eu falei assim, bom, o menino não veio, com certeza a próxima pessoa vai ser eu, né? Porque não tinha mais ninguém para receber, só faltava eu. Eu nem sei quem era esse menino. Quando ela viu que o menino não ia aparecer, ela agradeceu aos pais, os alunos, né? E aí eu entendi, mesmo com a minha idade tão, né? Eu entendi que eu não ia ganhar a minha boneca naquele momento. Que o meu nome não estava na lista. Não entendia por quê, mas aquilo causou uma paralisia. Eu não sabia como reagir. Por dentro, frustrou por causa da expectativa, isso, né? por dentro eu estava um turbilhão, mas por fora eu não conseguia esboçar emoção nenhuma. E aí eu fiquei meio que gritando por dentro para que alguém notasse que eu não tinha recebido a minha boneca. E por alguns minutos que para mim pareceram eternos, ninguém percebeu, sabe? E aí depois alguém percebeu. Eu falei assim, agora eu vou receber minha boneca. E aí foram explicar que, na verdade, o que aconteceu? Aquele menino que não foi, na verdade, era eu. Eles anotaram o meu nome sem o A do final. Então ficou como um nome masculino, ficou como nome de menino. E por isso eles compraram para mim um carrinho e não uma boneca. Meu Deus! E aí naquele momento eles vieram com aquele carrinho para mim e eu naquele turbilhão, nervosa, né, sem saber como lidar com aquela situação, né? Como que uma criança lida com uma situação dessa, né? Minha mãe não estava presente, nem lembro por quê. E eles vieram e perguntaram, você quer ficar com o carrinho até a gente comprar, providenciar uma boneca para você? E eu falei que eu não queria, assim, muito nervosa, com a voz quase não saindo. E aí a professora lembrou que tinha vindo uma boneca a mais, só que essa boneca a mais tinha vindo porque ela estava com defeito. E aí ela perguntou para mim se eu queria, né, ficar com ela até o momento que eles comprassem a boneca para mim. E eu fiquei com medo de que eles esquecessem de novo, sabe? Já afetada pelo que tinha acabado de acontecer. Sim. Eu fiquei com medo de que eles esquecessem de novo e eu aceitei ficar com aquela boneca. Eu lembro que o defeito dela era que o braço dela não grudava, porque aquele braço saía, né? Sim. E o braço da minha boneca não grudava.
Mas eu levei para casa, fui feliz com aquela boneca e não imaginava que aquilo tinha me afetado para minha vida. Então, quando eu cheguei na fase de adolescência, que é a fase que a gente começa a ter relacionamento de amizade com as pessoas, né? Que a gente começa a largar esse relacionamento, né, de amizade com as pessoas, eu me tornei uma pessoa, eu diria até inconveniente, porque eu sempre ficava com medo de que as pessoas fossem esquecer de mim. Sim. Então eu estava sempre em cima das pessoas. Sabe aquela pessoa grudenta? Eu sei. É como se estivesse buscando a atenção. Isso, para que as pessoas... É como se eu estivesse sempre buscando marcar a vida das pessoas de forma que elas não esquecessem de mim, entende? Uhum. E isso me prejudicou na minha vida de uma forma assim que eu acredito que isso causou muito mais frustrações, sabe? Aquela frustração que eu tive aos 6 anos provocou muito mais frustrações assim. Isso causou em mim um complexo de inferioridade que eu luto até hoje, gente. Nossa. Através desse fato que aconteceu. Mas um dia eu perguntei ao Espírito Santo, por que eu sou assim? Deve ter um motivo, sabe? E eu quero te encorajar a buscar em Deus, sabe? Porque se você está infeliz com a maneira como você reage, com a maneira como as pessoas te tratam, existe um motivo para isso. Você não nasceu com isso, você não nasceu para ser assim. Alguma coisa aconteceu que te transformou e te tornou essa pessoa assim. E eu me submetia a amizades tóxicas, porque eu queria que as pessoas gostassem de mim para que eu nunca fosse esquecida de novo, para que eu não sentisse de novo aquele sentimento que naquele momento me esmagou. Então, assim, foram muitas coisas. Insegurança, sabe? E aí, um belo dia, eu orando, conversando com o Espírito Santo, ele me levou lá, segurou na minha mão e me fez ver toda essa cena que eu acabei de contar aqui para vocês. E disse, filha, isso daqui te marcou. E você precisa ser curada disso daqui. Dessa frustração aqui que você viveu aos 6 anos. E, cara, foi transformador, Valério, assim, porque não adianta só você entender por quê, sabe? Você precisa tomar a decisão de caminhar com o Espírito Santo nessa transformação que ele te leva. Porque quando ele te faz entender algo, é porque ele quer mudar. Não é? Não adianta só eu dizer Tem algo assim, sempre melhor, né? Isso. Não adianta só a gente falar assim, eu falo muito, eu não consigo me controlar. Eu tenho esse defeito, e você não fazer nada para melhorar em relação a isso. Sempre só se vitimizar, sempre se colocar no lugar de vítima e nunca procurar algo que conserte isso, né? Que às vezes a gente só olha para lá, mas não olha para cá, né? Exatamente. Então, assim, amigo, foi poderoso, assim, esse processo de autoconhecimento, que eu acredito que foi isso que causou uma transformação para que eu chegasse aqui, sabe? Nessa segurança que eu tenho hoje. Transformada, né? De lá para cá. Na segurança ministerial que eu posso dizer que eu tenho hoje. Porque agora eu sei que não é sobre o que eu faço, sobre o que eu digo. Eu sei que eu estou aqui porque ele segurou na minha mão e me trouxe, sabe? É incrível a forma que você falou, porque, olha só, ao mesmo tempo que você falou uma situação desagradável que você passou, que marcou, foi ao mesmo tempo que você teve algo bom para tirar, que foi a transformação, que foi o Espírito Santo soprando no seu ouvido e dizer, filha, essa situação você precisa se curar, né? Sim. Então, é tipo assim, quando você ouve, quando você está numa situação em que nada parece ter jeito, nada parece soprar a teu favor. Nossa, é ruim demais. Né? Então, quando o Espírito Santo chega e fala assim, ei, calma, tu só precisa ser curado. Vem comigo, segura na minha mão, bora, caminha. Porque, tipo assim, quando você tava falando assim, nossa, eu tava imaginando um filme na minha cabeça, imaginando a cena, como é que é uma menina, uma garota de infância, na sua infância, né, na sua juventude, querer uma boneca, não ganhar uma boneca, ganhar um carro e a boneca que sobrou ainda estava quebrada. Tipo, meu Deus do céu, como é que a gente pode imaginar o trauma que pode causar na vida de uma criança, né? Porque a criança ela é muito sensível, ela pega as coisas muito rápido. Sim. Né? Então, eu imagino que isso não tenha sido tão fácil superar.
Não, Porque ainda você estou nessa caminhada. não, como é que se diz assim, nunca esqueceu. Não. Deus, ele nunca vai te fazer esquecer pelo que você passou. Pelo contrário, ele vai te lembrar. Sim. Porque sempre vai testar se realmente... Vamos ver se tu foi aprovado, vamos ver se tu foi curado mesmo. Isso. Não é isso? Porque, tipo assim, Deus, ele cura, mas a disposição tem que ser nossa também para ser curado. É decisão, né? Então, tipo assim, nessa história, eu fiquei assim, meu Deus do céu, realmente. Tem gente que passa por situações que a gente nem imagina. Né? Rose hoje está... sofreu por complexo de inferioridade, não é isso? Sim, hoje ela ministra na vida das pessoas isso, de que isso não é de Deus, de que isso não pode acrescentar na sua vida. Sim. Você não pode carregar um fardo na sua vida que não é seu. É verdade. Né? É algo que você mesmo está deixando pesado. Não é isso? Porque, tipo assim, Deus ele faz, mas nós temos os nossos deveres também. Então, vendo você hoje assim... me remete à seguinte conclusão. O processo é para ser vivido. Sim. Né? O propósito é para ser seguido. É verdade. Né? Eu digo sempre, esses dias eu estava também numa situação onde tudo dava errado, aquela coisa, a gente se frustra. É de nós isso, né? A gente se frustra porque sempre a gente quer do nosso jeito. E às vezes não é. Né? Só que, tipo assim, eu passei a situação, questionei a Deus. Logo depois eu recebi a vitória, mas quando eu recebi a vitória, o Senhor falou bem assim, tá vendo? Tá vendo? Aí o Espírito Santo sempre direcionou a mim isso e falou bem assim, respeite os processos da vida e viva o propósito. Sim. Né? Hoje, vendo você, Rose, assim, eu tenho como uma referência muito grande, né, na vida de muitas pessoas que estão nos assistindo, escutando essa linda história de superação. A gente pode ter a seguinte conclusão, de que a gente ainda tem pessoas que realmente servem a Deus. Realmente estão ali pela disposição. Porque, tipo assim, por tudo que a gente passa, a gente teria 1000 motivos para poder sair, né, da bênção. Ao mesmo tempo, a gente não tem. Exatamente. Né? Na nossa cabeça a gente tem, mas ao mesmo tempo não temos. Né? Sim. Agora, deixa eu falar aqui... Bora ler os comentários, tem gente já entrou aí? Gente, já vão compartilhando aí, tá? A nossa live aqui. E eu já quero ver quem é que está aqui. Pode fazer perguntas, tá bom? Façam bastante perguntas. Vamos dar um alô aqui. A Keila Vieira aí, ó. Foi minha coordenadora também. Sim. Keila Vieira aí, ó. Lindos amigos. Obrigado, minha amiga. Janaína. Uhul, já sou fã, admiro demais vocês. É nóis! Andressa tá aqui. Andressa, Rosiane. Rosiane, um beijo para você, Andressa, Rosiane. Rosiane não é tua irmã, não, né? Não, é da congregação, a Rose Pinheiro. Ah, Rose, misericórdia. Ai, deixa eu ver bem aqui. Marli, que orgulho de você. Ah, não me fale. A minha coordenadora... Olha, deixa eu dizer uma coisa bem que a Marli, até hoje, não tirei nada, não, que eu já vou falar. Eu lembro de uma história que eu passei. Foi no momento que eu saí de casa e não disse para ninguém para onde eu ia. Uhum. Eu lembro dessa história como fosse hoje. Sim. Né? Em que eu saí de casa e eu não estava disposto para nada mais. Parente não sabia onde eu estava, ninguém sabia onde eu estava. Aí foi quando a minha tia entrou em contato com ela. Né? Na época ela também era Cleice também. E elas fizeram uma roda de mim e a gente sentou. Né? E ali elas oraram por mim. Foi quando realmente eu acho que eu pude crer o cuidado de Deus, né? Pois eu creio que você tenha passado por isso, de ter pessoas que ajudou você, aconselhou. Sim. Isso foi um momento muito marcante. Mas isso aí eu conto depois, porque nós vamos falar da nossa amiga Rose. Oh, né? Letícia, ó, minha prima aqui, Letícia Ribeiro, é isso aí. Uhul! Mais embaixo. Catherine, manda um monte de coração. Coração pra ti também, tá? É aqui. Tá bom? Vera Soares. Tá bom? É muita gente, né? Pra gente
Um beijo para vocês, tá bom? Que estão nos assistindo. Gente, vocês podem estar fazendo perguntas também, tá bom? Vocês podem estar fazendo pergunta para nossa amiga aqui, Rose Farias. E pode fazer aí, tá bom? Comenta aí. Daqui a pouco o nosso produtor aqui já vai falar para nós aqui que tem pergunta, tá bom? Mas, Rose, eu tenho umas perguntas aqui no off, né? No offline. Que mandaram aqui pelo meu WhatsApp, né? E aí eu vou fazer uma pergunta de cada vez. Claro, sim. Né? Vamos daqui a pouco falar de música, vamos falar de ministério, enfim, vamos chegar lá. Vamos. Tá bom? Tem muita coisa, tem muito papo crente ainda para você, viu? Né? Mas a primeira pergunta é a seguinte: quem fez foi Margiano, né? Nosso ministério, Congregação Ebenezer, né? Ele diz bem assim: qual o primeiro hino que você cantou e com qual idade? Olha, eu não lembro exatamente a minha idade, mas eu creio que foi por volta de uns 6 anos também, tá? Eu nasci numa igrejinha chamada Igreja Adventista da Promessa. É uma igrejinha muito pequenininha, onde tinha poucos membros, né? Poucas pessoas que congregavam lá. Então, quase todo mundo participava do culto. Todo mundo cantava, todo mundo pregava. Então, assim, todo mundo tinha oportunidade para cantar, né? E desde muito pequenininha sempre gostei muito. Já foi algo assim que o Senhor plantou mesmo em mim desde pequena. Não foi algo que eu descobri já depois de uma certa idade, não. Desde pequenininha sempre gostei muito. E eu tenho muitas lembranças assim. Eu lembro que hinos de criança, né? Como eu tinha 6 anos, que meu pai me ensinou. Meu pai, quero dar um beijo pro meu pai, se ele estiver assistindo. Se ele não estiver, mas depois ele vai assistir. Um cheiro. Florzinha de Jesus. Mas a canção, assim, de adoração mesmo. O povo aqui conhece, tá vendo? Tá vendo como eles reagiram aí? Mas, assim, a canção mesmo, assim, de adoração a Deus, né? Não que Florzinha de Jesus não seja, né, gente? Florzinha de Jesus é um clássico. Florzinha de Jesus, viu? Mas, assim, canção de adoração que eu lembre, assim, que eu tenha lembrança mesmo. A primeira que eu cantei foi Por Amor, da Shirley. Por amor, Deus enviou ao mundo. Da Shirley. Gente, sempre fui muito fã da Shirley. Sempre, até hoje. Até hoje. Então, vamos para nossa segunda pergunta. Qual é o nome da canção mesmo? Por Amor. Por Amor, da Shirley Carvalhal. Agora você já sabe qual foi a primeira canção de adoração que ela cantou. Depois da Florzinha de Jesus. Depois da Florzinha de Jesus. Vamos lá para a segunda pergunta. Quem fez foi Darlan. Eu creio que você já até respondeu, mas vamos recapitular, né? Mas quem foi seu sustento nos dias difíceis, além de Cristo, né? De Jesus? Olha, Deus sempre levanta alguém que tenha braços para te abraçar ali, certeza. Né? Deus tem braços, né? Mas alguém que tenha braços assim. E eu sou muito grata a Deus pelos meus amigos, pelos amigos que o Senhor levantou. É claro que alguns começaram, né, na minha trajetória lá atrás e não estão hoje mais comigo, né? Mas ficou marcado na minha história pessoas que Deus levantou. Inclusive tem uma delas que está aqui, a Vera Soares. Quero mandar um beijo para ela. Foi uma pessoa que me deu muito suporte. A nossa amizade perdura até hoje, apesar de que agora, pela distância, nós não convivemos tanto mais, mas até hoje, assim... O amor permanece, né? Isso, Deus tem levantado pessoas para estar ao meu lado, né? Para me aconselhar, para me ouvir, porque todos nós precisamos disso, independente do nível de conhecimento que você tenha, independente de você ter essa fiação com o Espírito Santo, todos nós precisamos de pessoas. Foi para isso que Deus nos criou, né? Para nós nos relacionarmos uns com os outros. E eu sou muito grata a Deus, a todos os meus amigos. Quem estiver assistindo aí, que eu chamo de amigo, porque eu só chamo de amigo, Valério. Para mim, chamar uma pessoa de amiga é algo que me traz responsabilidade sobre aquela pessoa. Então, se eu te chamo de amiga, é porque realmente eu tenho uma consideração por você. Ô, Glória, ela me chama de amigo, gente. Quando me chama, amigo! E assim, né, graças a Deus, eu não tenho dificuldades em amar as pessoas, né? Às vezes eu tenho dificuldade em amar pouco. Inclusive, eu já até fiz essa oração esses dias, eu até postei. Problema, às vezes, né, amor? Isso. Esses dias eu até postei algo referente a isso, uma reflexão, né? Que
algumas pessoas dizem que em todo relacionamento sempre tem um que ama mais, né? Eu disse, Deus, eu sempre postar tenho que ser isso o que mesmo. Ama mais, sabe? Às vezes você fica assim, Deus, eu sempre tenho que ser o que ama mais da relação, e às vezes você sente como se isso te colocasse numa posição de ser besta, de inferior, né? Porque às vezes a pessoa coloca a gente nessa posição, né? Às vezes até nós próprios, né? Isso, exatamente. E aí eu conversando com o Espírito Santo, ele foi me lembrando, falou assim, olha, Jesus foi lá, se entregou por completo, morreu na cruz, e não importa quanto você o ame, ele sempre vai ser o que ama mais. Eu falei, tá aí. Então eu quero ser o que ama mais, Jesus. Eu quero ser como o Senhor, o que ama mais. Ame mais. Olha, ouça um conselho, ame mais. Não odeie mais, ame mais, viu? Vamos para a terceira pergunta. Vamos entrar nesse assunto aqui, que até eu quero saber. Nós sabemos que você é compositora, né? Compus algumas canções também. A gente já sabe, a gente já acompanha há um bom tempo. Mas eu vou lhe perguntar, esse é da Lena, né? A irmã Lena, lá da Ana Boutique. Né? Beijo pra ela. Olha, tá mandando um beijo, viu, Lena? Pra não dizer que eu não falei tu, tá vendo? Né? Mas vamos lá. Uma composição que marcou a sua vida. Às vezes tem milhões, né, de composições, mas tem uma que é o xodó, que é aquela que realmente pega e você lembra de todos os dias, lembra, meu Deus, será que eu fiz mesmo isso? Responda para nós e para os telespectadores. Gente, então, assim, eu tenho um amor muito grande, né, pelas canções, até porque são canções que foram geradas por um testemunho, né, por algo que eu vivi. Mas eu creio que é a canção que realmente marcou, que eu sei que sempre vai ficar marcada, inclusive, como eu falei anteriormente, o que eu estou escrevendo é baseado nessa canção, que é o Perfume, tá? A gente está em todas as plataformas digitais, vocês ouçam. Acessem Rose Farias, o Perfume. Vocês ouçam, tenho certeza que o Espírito Santo de Deus vai abraçar você bem forte através dessa canção. E é uma canção que realmente marcou muito pela forma como ela veio, né, para mim, que foi uma oração, uma conversa com o Espírito Santo de Deus, porque eu sempre me identifiquei muito com o perfil da mulher pecadora que lavou os pés de Jesus, né? Com o unguento, e depois se secou com os cabelos, e depois chorou. Não porque eu me sinta, digamos assim, à altura dela no que ela ofereceu, mas porque eu também me sinto alvo desse amor que ela recebeu e desse perdão que ela recebeu. Que só a gente entende, que só a gente entende a dimensão, né, Valério? Com certeza. Só a gente entende, porque por mais que as pessoas que convivem conosco saibam sobre os nossos defeitos, ninguém sabe mais do que nós. Com certeza, filha. Além do Espírito Você Santo, pode além ter de certeza Deus. disso. Mas, então é isso. Mas, o assim, Perfume. Mas eu vou pedir uma coisinha pra você. Poderia dar uma palhinha pra nós? O Perfume? Com certeza. Já pro pessoal já saber a música e depois ir lá. Olha, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Isso não é nenhum pedido. Vocês vão lá na plataforma digital lá, Rose Farias, lá, o Perfume. Você vai ver uma mulher com os pés lá de Jesus, lá, entendeu? Lavando. E você vai escutar e ser abençoado. Isso não é nenhum pedido. Você vai lá, entendeu? Não perca nem tempo. Mas primeiro você assiste aqui, depois você vai lá. Depois daqui da nossa live aqui, né? Você vai lá. Agora não. Canta aí só um pedacinho pra nós ouvir. Gente, antes de cantar, eu ia começar. Eu estou rouca, né? Vocês entenderam? Então, se sair alguma coisa fora do lugar... E tá frio também. Me dê um desconto, tá, gente? Eu vou cantar uma partezinha aqui. Diz assim... Mas mesmo assim eu entrarei na presença do meu rei, pois não posso mais conter em mim a minha gratidão a ti. Não tenho muito pra oferecer, pois a maior riqueza que eu tenho é você. Ai, meu Deus do céu! A produção até aplaude de pé, né? Não, gente, essa mulher é ungida demais, cara. Olha, só o Valério pra me fazer cantar. Olha, eu sou fã. Eu digo pra ela, digo pra qualquer um, sou fã, tá? Eu já sigo ela também nas plataformas digitais, tá bom? E
com certeza, os melhores hinos que você pode imaginar, né? Aquele basta me chamar, é muito simples, abre o coração, não duvide, não. É linda demais essa canção, o CD dela, eu sou muito fã. Principalmente, eu acho que é o primeiro, aquele é o de fé e adoração, é isso? Adoração e fé. Adoração e fé. Tem uma pergunta aqui, ó. Conta um pouco da história do CD Adoração e Fé. Ó, pronto, já pega o caminho, vai. Vai, meu irmão, vai. O CD Adoração e Fé, gente, assim, sabe aquelas coisas que Deus te promete, que tu fala assim, nunca que isso vai acontecer? Sabe aquela coisa que, quando Deus fala para Abraão que ele vai ser pai de multidões, e aí Sara ouve e ri? Foi mais ou menos assim, CD Adoração e Fé. Eu lembro que quando Deus me fez a promessa de que eu iria gravar, eu tinha 17 anos. Foi um dia desse, né? Tá bom. Eu tinha 17 anos e... Só que naquele... Eu tô sendo verdadeiro. Só que naquele tempo, assim, não tinha possibilidade nenhuma disso acontecer. Porque, inclusive, quando Deus usou a pessoa para falar, ele disse assim... Eu sei que tu não tem nem R$1 no bolso, gente. Isso era real mesmo. R$1. Caramba, ele já chega dizendo que vai gravar o CD e não tem R$1, hein? Sim, a palavra de conhecimento que veio foi essa. Você não tem nem R$1 no bolso, mas eu vou te fazer entrar dentro do estúdio, eu vou cuidar de todos os detalhes e vai acontecer assim. E eu fiquei feliz demais com essa promessa, mas toda promessa, né, como diz a canção, tem o tempo que você tem que esperar por ela, né? E aí... Você fica naquela expectativa, vai acontecer agora, vai acontecer agora. Só que aconteceu quando eu desisti, quando eu disse, eu cansei de esperar, isso não vai acontecer, isso não é para mim. Eu meio que abandonei o ministério, né? Comecei a trabalhar secularmente também. E foi nesse momento que Deus começou a trabalhar isso no meu coração. E eu lembro que uma das mãos, né, que foi bênção para que o CD acontecesse foi o concurso de louvor. Sim, vamos né? já Inclusive, falar também, saudades, né, gente? Foi o concurso de louvor, Descobrindo Novos Talentos, né? E foi uma mão que me abençoou muito. Eu nunca... Gente, o meu sonho era ganhar o concurso, eu nunca ganhei, mas incrível como é que Deus faz, né? Eu fiquei... O máximo não que eu ganhou consegui... no prêmio, né, mano? Mas olha aí. O máximo que eu consegui chegar foi no 3º lugar. E isso me deu um prêmio, e aí a gente fez uma rifa. Não ganhou a boneca, mas ganhou o 3º lugar aí, ó. Eu sei que vocês não vão mais esquecer essa boneca. Jamais! Além porque vai estar gravado no canal, viu? Depois o povo vai assistir e vai lembrar. Sim. E Deus usou pessoas também para nos abençoar, né? Financeiramente, para que a gente chegasse até isso. E nós fizemos, e foi uma bênção na minha vida, no meu ministério. Me levou em muitos lugares que eu nunca imaginei que eu chegaria, né? Inclusive, eu recebo muita cobrança, assim, Rose, por que tu não canta as músicas do CD e tal? E eu sou muito sincera em dizer isso, que talvez mais para frente eu volte a cantar essas canções. E eu não canto, não é por nenhum motivo específico, não é por preconceito. Não é nada disso. Mas eu creio que para tudo na nossa vida tem um tempo determinado, né? E eu cantei bastante essas canções, eu canto até hoje na minha casa. Mas Adoração e Fé é e sempre vai ser uma bênção assim na minha vida. Eu, inclusive, eu tenho esse CD, tá? Nem tem missão de rodar CD, né, gente? Mas... Rose, quando você sentiu realmente que seu chamado era louvor, como você se sentiu em relação a tudo que viria? Deu muita vontade de parar? Mostra. Faz para continuar firme. Mostra bem aqui para ver quem fez essa pergunta aqui. Que às vezes eu acho uma que não dá pergunta de bem escutar. específica, né? Mano, foi um texto, né, que ela mandou. Vamos lá. Pode ser Letícia. Letícia, olha só. Rose, minha prima, tá, Rose? Rose, quando você sentiu realmente que seu chamado era o louvor, como você se sentiu em relação a tudo que viria? Deu muita vontade de parar? O que você faz para continuar firme? Ou seja, até hoje, o que você faz? Nossa, ela Entendeu? quer o segredo todo. Então, eu sempre tive essa aptidão por música, né? E desde criança mesmo, eu sempre gostei de poesias.
Eu escrevia muitas poesias, né, na minha infância. Escrevia canções também que não faziam muito sentido, sabe? Que eu nem lembro mais. E, assim, isso sempre ficou muito claro para mim, né? Apesar de que houve uma fase, né, respondendo a pergunta dela na minha vida, que eu tentei mudar. Eu tentei mudar porque eu achei que essa área da minha vida estava se tornando obsoleta e irrelevante e que eu poderia fazer a obra do Senhor de outras formas, de outras maneiras, né? Inclusive, quando eu comecei a trabalhar com as mulheres, me deu vontade assim de abraçar só isso e deixar tudo para trás, sabe? Deixar não quero ter mais o nada, ministério só de louvor, eu quero só isso, Senhor, é isso aqui, eu nasci para isso. E aí foi um momento que o Espírito Santo falou assim: "Ei, vem cá, não é assim". Tá pensando que tu se manda? Não é assim. Eu tenho coisas para fazer através do louvor na tua vida, eu tenho realizações ainda nessa área, né, de ministração do louvor. E aí foi quando eu realmente parei e disse assim: não, realmente eu não posso parar, eu tenho que voltar, eu tenho que focar de novo nisso daqui, porque existe sim, a gente não precisa fazer só uma coisa, né? Lógico. O Senhor vai nos dando a direção e a gente vai caminhando, né? E eu sou muito feliz mesmo, porque o que não me deixa desistir realmente é o próprio Deus me puxando, como eu falei, né, anteriormente. Eu já tomei muitas vezes, Valéria, a decisão de desistir. Muitas vezes. Inclusive, muito recentemente. Mas o Espírito Santo sempre trabalha de uma forma no meu coração que me faz entender que não é o tempo de parar. Que não é o tempo de desistir, que eu preciso continuar. E para compartilhar com vocês, assim, para dizer assim, qual é o segredo que me impulsiona, foi porque o que é que nos faz pensar em parar, geralmente? Geralmente é uma crítica de alguém, geralmente é alguém que diz, o teu tempo já passou. Geralmente é alguém que te coloca para baixo, que diz que já acabou para ti, tu não vai chegar em lugar nenhum, já ouvi muito isso, sim, ministerialmente falando. E aí você se sente tentado a parar, devido a todas essas vozes que ficam te falando que você tem que parar. E aí, quando foi um dia, eu ouvindo uma pregação do Hernandes Dias, gente, eu sou muito fã do Hernandes Dias, e quem convive comigo fica até enjoado de tanto que eu falo dele. Hernandes Dias Lopes, o pregador. E ele disse assim, quem está preocupado em agradar as pessoas, os outros, não está preocupado em agradar a Deus. Porque se Deus te deu uma direção e vem alguém e te dá outra direção e você está mais preocupado em agradar o outro do que agradar a Deus, então, aí aquilo foi um tapa que me levantou e que me segura e diz assim, ei, menina, tu tem que agradar a Deus e não os outros, sabe? Então, assim, isso é algo onde eu me seguro. Então, hoje, a minha oração, Valério, é Espírito Santo, abre os meus ouvidos para a tua voz, para onde que o Senhor quer que eu vá. Sabe? Me concentro na voz do Espírito Santo. Se ele disser, segue em frente, eu sigo em frente. Se ele disser, vai para a direita, eu vou para a direita. Se ele disser, vai para a esquerda, eu vou para a esquerda. Independente do que as pessoas estão falando. Certo. Respondendo a pergunta, o próprio Deus é o que te faz ficar firme. Ouvir, né? A voz dele. Ouvir a voz de Deus. A direção que ele me dá. Que, inclusive, eu sempre digo uma coisa. Eu não crio expectativa de onde eu vou estar, para onde eu vou. Porque não sou eu que vou, é Deus que me leva. Sim. Né? É sempre Deus que nos leva. Né? Tipo assim, nessa caminhada toda, não tem mão nossa aqui. Sim. Só tem a mão de Deus. É verdade. Né? Aonde, qualquer patamar que você vá, que você chegue, você só chega pela permissão do Senhor. É verdade. Então, não tem mão nossa aqui, não tem mão de homem, não tem mão, ser fulano, ciclano e tal. Tá, pode ser, mas Deus usou fulano e ciclano para te abençoar. Então, de toda maneira, para todo lado vai ter Deus, né? Então, vamos para a próxima pergunta. Olha, Rose, essa eu quero até que você... Deu até medo aqui. Dê um conselho aí, mano. Peraí, porque o negócio aqui é crente. Vamos lá. Esse é do Vanderlei. Ele disse bem assim, perguntou, melhor dizendo, qual a sua opinião sobre essa nova geração de cantores gospel? E qual o seu conselho para darmos
o nosso melhor louvor a Deus. Ele já veio com polêmica, né, mãe? Já veio polêmica. Mas aqui pode, tá? Aqui ela vai expressar a opinião dela e ela pode. Olha, a minha opinião sobre essa geração de cantores gospel, né? Valério, a minha opinião é que em todas as gerações passadas e agora e as futuras, né, que virão, sempre vai ter pessoas que estão comprometidas com o reino de Deus e pessoas que estão comprometidas com si mesmas. Sempre vai ter. Em qualquer geração, sempre vai ter assim. Sempre foi assim. Então, eu não gosto de generalizar. Não tem como eu generalizar. A geração de cantores, eles são assim, ou eles são daquele jeito, ou até mesmo criticá-los, né? Criticá-los. Porque eu aprendi que os erros que eu vejo no outro hoje, talvez tenham sido os erros que eu cometi lá atrás, antes de eu entender certas coisas que eu entendo hoje. Então, assim, eu acredito que Deus ele não tem filhos prediletos. Então, se Deus trabalhou na minha vida... Se Deus mudou a minha história, se Deus mudou a minha mente, a minha forma de pensar, por que Ele também não pode trabalhar na vida do outro? Justo. Não é? É a cobrança, né? Isso. Quando você pega só para fazer uma crítica, sem conhecer a história, sem saber por que aquela pessoa age e reage daquela forma, como eu acabei de falar, né? Uhum. Então, você comete injustiça. Você faz um julgamento injusto. E Deus é justo, né? E Deus é justo. E Ele nos ensina também, né? Ele nos ensina a sermos justos. Então, assim, sobre essa geração, eu acredito que Deus está levantando, né, um remanescente que é comprometido com o reino de Deus, que não se vende, né, para a mídia, não coloca o restante como prioridade, né? Vamos dizer assim. Que não se coloca para o seu crescimento próprio, mas para o reino de Deus, que está disposto, né, a obedecer a direção que o Espírito Santo lhe der, independente se isso vai lhe dar seguidores ou não. Sim. Né? Então, a minha opinião sobre isso, sobre essa geração de cantores gospel, como ele falou, é essa, amigo. Eu acredito que Deus é poderoso para mudar histórias. E eu acredito que o Senhor está fazendo algo grandioso, um avivamento, sabe? Sobre nós, cantores, pregadores dessa geração, homens e mulheres, né? Nesse tempo. Realmente, se falou um assunto muito, muito falado, né? Entre os crentes. Muitos falam assim, cantores, pregadores, cobram não sei quanto, fazem não sei o quanto, papapá, pipipi. Às vezes não conhece a vida. Exatamente. Só de você saber que não conhece a vida, você já está dando um julgamento. Você, tipo assim, cada um tem sua responsabilidade. Sim. Né? Não é que Deus tenha filho predileto, que nem você falou, mas cada um é cobrado com a medida que Deus coloca sobre seus ombros. Cada um está no nível de caminhada, sim, né? Tipo assim, a minha cruz não vale para ti, a tua não vale para mim. Então, tipo assim, eu acredito, né, também, né, pegando já um embalo, que realmente a nossa geração, né, ela precisa melhorar. Sim. Ela precisa melhorar em questão de púlpito, em questão de mídia, né? Hoje em dia, né, tudo é mídia, tudo é seguidores, tudo é isso Sim. e aquilo. E antigamente não via isso. Sim. Né? Hoje em dia as pessoas querem a mídia para transformar. Antigamente era Jesus, né, que era usado. Agora as pessoas querem os seguidores para transformar. Seguidores não transformam ninguém. Né? A mídia não transforma ninguém. Seu Instagram não salva ninguém. Né? O que salva sempre vai ser Cristo. Sim, né? Cristo. Que é exatamente o que você falou. Tipo assim, não que eu vá julgar a posição, o jeito que ele age, o jeito que ele canta, o jeito que ele prega, o jeito que... Eu não tenho particularidade, né? Assim como você também não tem. Né? Mas acredito, sim, também em uma geração que está nascendo. Sim. Né? Que é o futuro, por exemplo, das nossas crianças. Isso. Entendeu? E isso tudo também vem, acredito que, dos ensinamentos. É verdade. Dos ensinamentos. Né? Pastores, eu digo uma coisa, vou ser uma coisa bem, bem sucinta aqui também. Porque nós cantores, Rose, nós somos bastante julgados, né? Eu não sei por quê. Eu não sei por quê. Às vezes estava o pregador pregando lá, falava assim, porque os cantores de hoje em dia, eu falei, meu Deus, deixa eu me esconder, Jesus, porque, meu Deus do céu. E tipo assim, só sobra pro cantor.
O pregador, ninguém pega, mano. É só o cantor. Cantor e músico, né? Ou o trem que sofre é músico, minha irmã. Pelo amor de Deus, né? Mas, tipo assim, gente, a gente é crente também, viu? Só para deixar claro, a gente é crente também, né? A Rose também, uma mulher temente a Deus. Vocês estão escutando a história dela? É história de crente, gente. Não é história de gente que não é, não. Entendeu? Mas, tipo assim, acredito que a nossa geração precisa melhorar e também acredito que vai nascer uma. Assim como você falou também, né? Mas, pegando em embalo, eu tenho uma pergunta muito interessante aqui. É a pessoa, pastora Rose Barros. Que até eu tô achará, viu? Que é lá da Igreja da Restauração, Batista de Restauração. Né? Ela disse bem assim: eu estou assistindo e muito obrigado, viu? E gostaria de fazer uma pergunta sobre o complexo de inferioridade. Muitas das vezes eu me pergunto com esses pensamentos, com esses pensamentos e sentimentos, eu acho que ela quis dizer, né? Isso. Pergunta é: o que foi ou o que fazer para não ter mais esse sentimento? Sair dessa cadeia, que muitas das vezes é sentimento que sentimos ou sinto de estar presa nisso. Acho que ela quis dizer que uma pessoa que está presa a esse sentimento de complexo de inferioridade, o que fazer ou o que você fez para poder sair, né, desse nível de vida, né? Valério, primeiro que não é algo que acontece assim, né, no estalar de dedos. Na verdade, eu ainda me sinto caminhando nessa jornada, né, de cura, nessa área da minha vida. É algo sobre o qual eu ainda luto, mas, como eu falei, é uma decisão que você tem que tomar. Você tem que tomar uma decisão de buscar em Deus como Ele te vê. Porque o nosso complexo de inferioridade é baseado no que as pessoas falam a nosso respeito, e isso fica tão grudado em nós, que isso nos coloca num nível tão baixo, que depois isso nos afeta tanto que já não depende mais de como as pessoas nos olham. Nós mesmas nos colocamos para baixo. E, às vezes, nós nos sentimos julgadas pelos outros, né? Mas, na verdade, não tem nada a ver com o que o outro acha, porque isso já está tão impregnado em nós que nós não conseguimos mais. Então, a primeira coisa é você buscar em Deus como Ele te vê. Buscar esse olhar do pai, esse olhar que te vê como uma filha. Sabe? Um pai, ele vê um filho, ele não ama o filho pelo que o filho faz de excelente. Ele não ama o filho pelo quanto que o filho ganha, por exemplo, de salário. Ele ama o filho porque simplesmente ele é filho dele. Mesmo tendo tudo ou nada, né? Isso, não tem uma explicação, é simplesmente amor. Então, Deus, ele nos vê assim, dessa forma. Deus, ele não está interessado no que nós tanto fazemos. Não é sobre o que nós fazemos, mas é sobre o que Ele está fazendo através de nós. Então, quando a gente consegue ter esse olhar do Pai, quando a gente consegue se colocar nessa posição, que é a nossa posição de verdade, que é de filha amada de Deus, a gente não se submete mais a esse sentimento. Não é que esse sentimento não venha mais, né, nos afrontar, não. Venha, é um processo, é uma jornada, é uma caminhada que todos os dias você tem que decidir. Não é assim. Eu sou filha amada, não é assim que Deus me vê. Deus me ama. E isso é uma das coisas mais difíceis, Valério. Uma das coisas mais difíceis. A gente acredita que Deus é poderoso, Sim. Que Ele está lá no céu agora olhando por nós, que Ele abençoa as pessoas. Mas quando nós olhamos para nós e para os nossos defeitos, para as nossas falhas, fica difícil a gente acreditar que esse Deus todo-poderoso nos ama como nós somos. Mas Ele nos ama. Isso é real. Isso é real. E isso cura, sabe? Isso cura. Só que não é algo que, eu vou falar isso aqui agora e pronto, já estou curada, vai ficar tudo bem agora. Nunca mais eu vou me sentir inferior a ninguém. Não, isso é um processo que envolve renúncia, sabe? Que tipo de renúncia? Eu renuncio esse sentimento todos os dias. Quando ele bate, eu digo, não, eu não aceito. Eu repreendo isso e eu declaro sobre mim ousadia, coragem. Eu sei que não é sobre mim, nem sobre o que eu faço. Eu decido caminhar por fé com Jesus.
E isso vai me levando, isso vai me curando, e isso vai curando os outros também. Achei bem interessante o que você falou, porque hoje eu estava na oração meio-dia e o pastor Zé ele pregou sobre o Salmo 23. O pastor. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Aí ele foi dando estudo, quando ele disse bem assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, pois eu estarei contigo. Já complementa o que está lá no primeiro versículo: o Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Pode faltar tudo na tua vida. Você pode estar nas piores situações, mas Deus estará contigo. Sim. Ou seja, eu não faltarei na tua vida. Quando ele fala nada faltará, ele está dizendo dele mesmo. Tipo assim, você tem um celular. Está preso ao celular, mas você consegue viver sem o celular. É verdade. Você não consegue viver sem o nosso pastor, sem a nossa proteção. Né? E sempre eu acredito que, complementando o que você falou, o Salmo 23 é um salmo que realmente ele lhe dá inspiração para isso, para vencer isso. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Porque o complexo de inferioridade sempre isso. Achar algo que está faltando em você, ou algo que está te ferindo, algo que está que você, na sua cabeça, está te prejudicando, que às vezes não. E às vezes você pode tirar disso. É onde Deus se aperfeiçoa. É verdade. Né? Na sua fraqueza é onde Deus se aperfeiçoa. Né? Então, acredito que o Salmo 23, complementando o que você falou, possa dar também uma ajuda para essa pessoa que está complexo de inferioridade. Né? Ei, você é linda, você é alguém, você sempre vai ser alguém tão especial para alguém. Para Deus, aliás. Né? Mas eu quero fazer uma pergunta bem aqui. E nós vamos chegar aí numa coisa bem interessante para vocês, tá? Mulherada, se liguem aí, porque a Rose vai falar para nós sobre um projeto lindo, mas é lindo mesmo, tá? Pode ficar à vontade, minha filha. Se bebe água, vai fazer tudo, né? Um projeto lindo, maravilhoso, que você e uma equipe também de Deus que estão nesse trabalho, e já fiquei sabendo que é a 4ª edição, que é Mulheres Sábias, é isso? Em construção. Mulher sábia em construção. Em construção. Sim. Tá vendo? Você que também tem complexo de inferioridade, aí, ó. Você depois pega o contatinho dela bem aqui, tá? Que ela vai te fazer um convite, tá bom? Mas a gente gostaria de saber, tá? Eu quero que você fale sobre esse projeto, como ele surgiu, né? De que forma ele está abençoando a vida das pessoas. E detalhe, viu? Daqui um dia vai vir todo mundo para cá. Tá bom? Então, fale sobre esse projeto maravilhoso que tem abençoado tantas vidas. Eu vou falar bem rapidamente, né? Porque nós vamos ter outro momento para falar especificamente sobre o projeto. Então, vou falar bem rapidamente. O projeto Mulher Sábia em Construção é para ativar mulheres, né? Quando nós falamos de mulher sábia em construção, nós não temos a pretensão de ensinar mulheres a serem sábias ou de dar uma receita. Olha, tu faz assim que vai dar certo. Não. A nossa intenção, a nossa pretensão não é essa. É de ativar essa mulher para que ela busque no Espírito Santo de Deus essa sabedoria para a vida dela, essa direção. Tem um testemunho sobre isso, mas aí quando a gente vier, próxima, eu vou contar para vocês. vocês. Deixar detalhe para a próxima. Mas foi necessário que a gente passasse por um processo também para que esse projeto nascesse, né? E quando nós começamos a viver, porque, Valério, uma porção da palavra de Deus, porque a palavra de Deus é viva e ela faz coisas nascerem, né? Ela faz coisas crescerem. E uma porção da palavra de Deus que ativou muito isso no meu coração é aquela que fala assim, que Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. Só que às vezes a gente pela nossa falta de direção da parte de Deus, nós temos prejuízo por cima de prejuízo, nada dá certo, as situações acontecem, é só adversidade, sabe? O casamento não dá certo, os filhos se debandeiam, as famílias se separam, ficam dispersos. E tudo isso é resultado de quê? Da falta de direção do Espírito Santo na nossa vida. Então, quando eu acordei que Jesus ele veio me dar uma vida
E não de qualquer jeito, mas uma vida em abundância, uma vida feliz em Cristo. Eu falei assim, não, eu estou fazendo alguma coisa errada, porque eu não estou vivendo essa vida. Né? Jesus morreu na cruz por mim, eu não estou valorizando isso porque eu não estou usufruindo do benefício que a cruz me trouxe, que era vida em abundância. Então, quando eu entendi isso, eu disse, eu preciso agora aprender como que eu vou alcançar essa vida em abundância. E o projeto da Mulher Sábia em Construção é sobre isso, sobre ativar essas mulheres para que elas busquem no Espírito Santo, porque assim, só ele, Valério, consegue dar uma direção personalizada para nós. Sim. Porque ele conhece o nosso antes, o nosso agora e o nosso futuro, ele já está lá. Então, só ele consegue te dar uma direção precisa, sabe? Então, cara, por que eu vou buscar direção em outro lugar se eu tenho alguém aqui que vai me dar uma direção precisa, sabe? Então, de alguém que sabe tudo. Então, isso são coisas assim que veio para mim, Valério, através dessa palavra. Deus tem uma vida em abundância para mim que eu não estou usufruindo. Então, como que eu vou alcançar essa vida? Como que eu vou chegar nessa vida? E quando eu digo assim, vida em abundância, eu não estou falando assim, agora eu vou ter o carro do ano, agora eu vou ter a casa, a família perfeita daquele comercial de margarina, nunca mais eu vou ter conflito na minha casa. Não é sobre isso. Comercial de margarina. Essa é boa, viu? Não é sobre isso, sabe, Valéria? A vida abundante em Cristo é outra coisa. E para cada um de nós existe uma direção da parte do Espírito Santo, sabe? Para que você alcance essa vida. Gente, existe uma vida abundante de Cristo para você e você precisa buscar isso nele. É só nele que você vai achar. Então, o projeto da Mulher Sábia em Construção é sobre isso, sabe? Não é só juntar um monte de mulher que dá uma trabalheira, né? Não é à toa que a gente tem uma equipe bem grande que trabalha na conferência. Mulheres Sábias em Construção. Eita! Inclusive, você que está assistindo aí, nós recentemente nós vamos começar a divulgar, né, a nossa próxima conferência. Né? Vamos dar datas, temas, e eu só posso adiantar, né, um spoiler aqui, que vai ser tremendo o que Deus tem soprado assim, para nós. As direções que o Senhor tem nos dado são de coisas tremendas da parte de Deus para nós. Então, é isso, amigo. O nosso projeto é sobre isso. É para ativar mulheres, sabe? Para elas buscarem essa sabedoria da parte de Deus e entenderem, Valério, que não é algo que acontece assim, agora eu sou sábia, agora eu não vou mais errar. Agora eu sou sabida. Nós estamos em construção. Né? Estamos ainda em construção, constantemente. É um processo, viu? Construindo. Você não está sabida ainda. É isso. Né? Mas eu tive conversando hoje com a Marli a respeito desse projeto, né? É um projeto realmente bacana, né? Que a gente pode aproveitar, né? E existem mulheres que estão precisando, vamos dizer, construir, pelo menos começar, né? Porque o que acontece? É um projeto que abençoa vidas. Abençoa a vida de mulheres. Isso. Exatamente, até o que você falou bem em pessoas que têm complexo de inferioridade. Geralmente isso atinge mulheres. Sim. Né? A maioria deles são mulheres. Né? Então, tipo assim, é um projeto, tipo assim, eu acompanho. Eu ainda não tive a oportunidade de estar presente mesmo. O que acontece? Porque é fechado, né? Só para mulheres. Aí o que acontece? Aí, nem que seja lá para limpar a mesa para a mulher, para servir, né? Não, eu tenho que pelo menos sentir, pelo menos um pouco de perto, gente. Por foto não dá. Nós aceitamos esse voluntariado. Faça para homens, pelo amor de Deus. Pô, não é... Deixa eu limpar bem aqui que eu quero sentir. Então, é tipo assim, é algo que a gente pode tirar um proveito. Eu mesmo quero tirar proveito, viu, disso aí. Mas, principalmente mulheres que, às vezes, estão com uma mágoa que não consegue ser curada. Não sabe como lidar, né, com aquilo. Acredito que isso realmente tem mudado. Não vou nem dizer que vai mudar, mas tem mudado. Porque é a quarta edição. Quarta edição que vocês têm. Né? Então, tipo assim, não é algo que foi construído agora. É algo que tem sido abençoado, né? Já tem... E eu vejo vocês com as postagens de vocês e falei, eita, menino, o negócio pega fogo até nas mensagens, né? Não, o manto começa nas mensagens. Eu vi as fotos, curti aquela coisa assim. E a gente percebe que as mulheres são bem envolvidas, elas se entregam realmente para aquele momento.
né? Então, futuramente, tá? Quem sabe já no próximo. No próximo a gente vai estar aqui umas 3 pessoas, tá? A Rose vai estar aqui de novo, viu? Mas já com a equipe dela falando sobre o projeto. E a gente vai estar aqui, né? Bora ler os comentários bem aqui. Nosso produtor aí, ó, viu? E deixa eu te falar, ele tem Instagram? Temos, Mulher Sábia em Construção. Mulher Sábia em Construção. Isso, tudo junto. Um abraço pro Jeová. Vídeo chamada aqui, ó. Né? Na televisão para todo mundo assistir. É? Meu Deus. Então o espetinho, que delícia! É o melhor. É o melhor, com certeza. É almoço, janta, café, tudo lá. Café até no churrasco, até no café, né? Não? Mas vamos ler os comentários aqui do povo. Tem bastante gente, né? Acompanhando. Meu Deus do céu. Tá vendo? O povo crente é isso. É um povo crente unido. Não é não? A gente faz um projeto, todo mundo apoia. Não é não? Vamos mandar aqui, ó, Liliane, a minha líder aqui, ó, Liliane, Elisete, a Zetinha, beijo, gente. Zetinha. Deixa eu ver aqui. A Andressa, a Stephanie Gouveia, aí, ó, manda um beijo pra Stephanie Gouveia. Beijo, Stephanie, minha amiga, faz parte da equipe da Mulher Sábia também. Larissa, em brevemente vai estar aqui, viu? Larissa vai estar aqui. Não perco por nada, Larissa. Beijo, querida. Olha, a Vera Soares, aquela que você falou agora, não foi? Falei, sim, minha amiga. Pronto. Amiga do peito, amiga das antigas, né? Não? Deixa eu ver aqui. A Sara, um beijo, Sara. Vai descendo, deixa eu ver aqui. Ruth Farias, beijo, querida. Ruth Farias, mulher, Rose Faria, mulher talentosa com variadas habilidades. Deus te abençoe. Foi como eu falei, ela é 1001 utilidades, viu? Sara Queiroz, Sarinha, Aline. Dá um microfone para voz oculta aí. A Aline com... nada. A voz oculta. A voz oculta. Ela quer escutar o que vocês estão falando, viu? Né? Vocês são uma bênção, Larissa, um beijo pra você, Rose maravilhosa. Eu sempre vejo a Larissa comentando lá, a Rose é minha inspiração, né? Mas primeiro é eu, tá, Larissa? Keila, meus amigos, somos amigos, né, não, Rose? Somos. Delmo Braga, paz do Senhor, meu irmão. Paz do Acabou? Senhor, Delmo. Tem mais comentário? Não. Tá, então a gente já dá, bora pra outro assunto aqui. Eu queria fazer o seguinte com você. Que você me respondesse a seguinte pergunta. Hoje, no nível que você está, você acabou de dizer, contou várias histórias de como chegou. Mas, Rose, sempre ocorre uma mudança depois de que a gente casa, não é isso? Sim. Né? A gente não, que eu não sou casado, eu sou solteiro, inclusive, tá? É profético, gente, é profético. Já faço a minha propaganda, né? Né? Mas, Rose, agora eu quero... Vamos deixar de lado um pouco o ministério, cantora, agora vamos para o lado família, né? Vamos lá. Quando você casou, o que foi que mudou na sua vida? Meu Deus do céu, eu vou quebrar o copo. Misericórdia. Tô nervoso. Falou em casamento, já é. Eita, Jesus. Né? Mas eu queria saber, gostaria de saber, não só eu, mas vocês também são curiosos, né? Vocês querem saber também, né? O que foi que mudou na sua vida? Você passou por um grande deserto, vamos dizer assim, Dirituia para Paragominas, né? Mas nesse meio aí você casou, né? Isso. Você casou, teve filhos, sim, né? Você tem a terceira agora, que é a Stephanie, né? Oh, coisa mais linda do mundo, gente. Coisa mais linda. Um beijo, coisa mais linda do tio, gente. Né? Mas o que mudou na sua vida? Em questão... Vamos juntar tudo, ministério, ter que lidar com isso, com aquilo, trabalho, né? Aquela coisa... Enfim, como esposa, como mulher de casa, como é que soube lidar com isso logo no início, enfim. Então, eu casei bem jovem ainda, eu tinha apenas 19 anos. Na verdade, já estava fazendo 20
pouquinho antes de fazer 20, eu casei. Né? Meu esposo Eduardo Farias, de quem eu carrego o sobrenome com muito orgulho, com muito amor, né? Com nome muita até honra. Artístico, viu? Olha aí, ó, tá vendo? Honra. Como é de Deus. É de Deus até o casamento. O sobrenome do marido já vem no nome artístico, pronto. E assim, foi, na verdade, uma decisão que eu tinha antes de casar, na verdade, né? Eu sempre tive isso no meu coração. Eu creio que foi plantado por Deus mesmo, né? De que eu iria honrar o meu marido usando o sobrenome dele a partir do momento que eu me casasse, né? Inclusive, eu quero aconselhar as mulheres que estão me ouvindo aí a fazerem isso. É uma forma de você honrar o seu marido. Você usar o sobrenome dele a partir do momento que você casa, você se torna esposa, você se torna uma só pessoa com aquela pessoa. E ao microfone oculto. Então, é uma forma de você orar, de você honrar o seu marido utilizando o sobrenome dele. Então, eu tive a graça, né, de que o sobrenome do meu esposo é maravilhoso. Eu amo esse sobrenome e eu uso com muita alegria. Eu uso com muito temor também, com uma certa responsabilidade, né? Sim. E sou muito grata a Deus pela vida do meu esposo. Nós passamos por dificuldades no nosso casamento, né? Creio que a maioria dos casais passaram, passam e passarão, né? Não, e se não passar, mano, pode ir pro céu. Então, assim, mas eu sou muito grata a Deus porque o meu esposo, ele é aquele homem assim, sabe, cara? Homem que você não, que a mulher, com H maiúsculo. Que ela não tem dificuldade de se submeter a ele, porque o meu esposo, eu chamo ele de meu bem, ele é aquele cara que resolve tudo. Então, dá um jeito em tudo, se vira nos 30. Eu não sou boa resolvedora de coisas, né? Eu não sou muito boa nisso. Mas o meu esposo, ele é tudo que dá de BO, eu posso ficar tranquila, porque eu sei que eu tenho alguém que vai resolver aquilo ali pra mim, sabe? Então, assim, eu sou muito grata a Deus pela vida dele. Ele foi uma peça fundamental também para que eu estivesse aqui, porque através da vida dele o Senhor também me moldou, porque apesar de que eu casei muito jovem, e isso não é desculpa, né? Porque maturidade não tem a ver com idade, né? Mas eu era muito imatura. E ele sempre, um homem sempre muito firme, muito forte nas suas opiniões e nas suas decisões, me fez crescer, né, como ser humano, como mulher, ministerialmente falando, como esposa. Se hoje eu busco ser uma esposa melhor para ele a todos os dias, muito é impulsionada por esse homem que ele é também, né? E eu não tenho dificuldade nenhuma em me submeter a ele. Isso eu faço com muita alegria, porque, como eu falei anteriormente, né? Eu tenho essa pessoa que eu sei que se tiver um BO, ele vai estar ali. É aquela questão, né? Da honra quem tem honra. Né? E os meus filhos, né? O João Paulo, que é o meu primogênito. E é o cutuco da mãe dele. O João Paulo é meu primogênito, ele já está com 16 anos, gente. Meu filho. E assim, eu fico um pouco emocionada de falar do João Paulo, porque eu sei que existe um propósito de Deus, né, para eu ter sido mãe tão jovem. E existe um propósito de Deus também por ele ter vindo primeiro, sabe? E eu digo isso aqui sem nenhuma vergonha de dizer, e não é algo que eu estou dizendo aqui para vocês, mas que eu nunca disse para ele, eu digo sempre isso para ele. Que algumas coisas que eu consigo fazer no meu dia a dia hoje, por exemplo, o trabalho com as mulheres, né, o cuidado com as minhas filhas, com a casa, né, na minha rotina diária, né, com o meu tempo, eu só consigo fazer porque eu tenho ele. Ele é um braço forte para mim, o João Paulo. Ele é um filho maravilhoso. Ele não é perfeito, porque ninguém é. Sim. Mas ele é um filho obediente. Se eu disser, João, faz isso, ele pode estar zero vontade de fazer, mas ele não retruca, ele vai lá e faz. Mas assim, ele não é obediente com um cinto assim, não, né? Já passamos dessa fase. Faça aí o cinto tá bem aqui do lado. Já passamos dessa fase, já. Né? E a Elisa foi assim, Deus mandou a Elisa assim, também para trazer uma transformação para nós, né? A Elisa é uma criança incrível, muito amorosa. Demais, gente. Meu Deus do céu, a menina é virada nos 30. Ela é sabida demais. Aquela menina, pra idade dela. Meu Deus do céu. E canta também. Canta que nem a mãe também, gente. Meu Deus do céu. Continua, Rose. A Elisa, ela respira, ela transpira, ela demonstra amor em tudo que ela faz. A Elisa, ela tem uma maturidade emocional e um cuidado com as pessoas que me espanta.
me espanta. E eu sei que isso foi gerado nela através do Espírito Santo. Também para demonstrar o cuidado e o amor de Deus por mim, né? Ela é uma menina muito carinhosa, muito cuidadosa comigo ao extremo. Ela não aceita que ninguém me distrate, que ninguém, sabe, diga alguma coisa que às vezes nem me atingiu, mas que para ela talvez ela suspeita. Só de suspeitar, ela já está reagindo. Ela já está corrigindo, ela já está reagindo. Então, assim, é um presente de Deus. A Elisa veio para nos fazer pessoas melhores. Veio num momento bem turbulento da nossa vida, de surpresa, mas também propósito de Deus, né? E a Stephanie, a nossa surpresinha, né? Surpresa mesmo, irmão. Quando eu vi, a Rose já estava com 9 meses. O vinho, tipo assim, o último vinho da festa, né? Que a gente nem esperava mais que ia chegar. E aí, de repente, nos deparamos com essa surpresa maravilhosa. Que vinho, hein? Jesus fez um milagre mesmo, mano. Que eu não esperava a Rose já ter mais um, não. Ninguém esperava, né? Nem nós. Nós não esperávamos. E veio trazendo alegria ainda, né? Como todos os outros também, novas né? Experiências. Eu acho que, tipo assim, cada um, ele tem um significado na sua vida, né? Sim. O seu lugar guardado. Sim. Né? Que filho, eu acredito, né? Quem tem filhos sabe que a pessoa pode ter 5, 6, tantos filhos que tiver, mas ela vai amar todos iguais. Exatamente. E cada um vai ter seu lugar próprio. Sim. Nada vai poder ocupar aquele lugar, né? Outro que vem, vou colocar no lugar, vou amar mais esse, porque chegou agora. Não existe isso, né? Não deve existir, na verdade. Né? Hoje, mas deixa eu te perguntar uma coisa. Tu já pensava em cair? Em cair, misericórdia! em casar, não cair. Pensava, gente. Não escuta! Corta isso daí, pelo amor de Deus! Corta isso daí, pelo amor de Deus! Ai, meu Deus, mas tipo assim, é ao vivo, gente. Misericórdia, me perdoe, pelo amor de Deus. Não é cair, não, é levantar, né? Mas assim... Uma pausa, gente. Gente, me dá uma água aí, pelo amor de Deus. Ele me deu uma água, pelo amor de Deus, que a minha secou, não tem nem desculpa mais. Eu vou perdoar porque eu tô aqui de cobaia, né? Eu sou a primeira, então... Não, mas assim, gente, sendo sério, mas se você já pensava em casar, já tinha essa expectativa, eu quero casar, ou então foi de repente na sua vida, algo que realmente aconteceu pela permissão do Senhor, ou se você já tinha essa expectativa para poder casar, né? Porque tem gente hoje, eu mesmo, não vou nem falar nada, mas tem gente que cria uma expectativa para casar. Obrigado, tá vendo? A nossa assistente aqui, ela é show, né? Mas tem gente que tem uma certa expectativa para poder casar. E outros não. E né? Outros não querem casar. Né? Tipo, eu aqui, mano, deixa meu canto aqui um pouco, né? Eu prefiro curtir minha juventude, né? Enquanto não dou satisfação a ninguém. Oh, Jesus, perdoe. Mas, assim, eu queria saber realmente de você se teve essa expectativa ou se realmente aconteceu porque Deus proporcionou aquele momento, tá? Aconteceu, né? Não é de cair, não. Não aconteceu. Vamos esquecer isso. Eu sou, por natureza, do meu temperamento, é da minha personalidade, o romantismo, né? Eu sempre fui muito romântica desde criança, desde que eu me entendo por gente. Eu sempre fui muito romântica, eu sempre gostei de ler livros de romance, ver filmes de romance, então eu sou uma romântica irreparável, assim. Então, assim, toda pessoa que é muito romântica, ela tem esse sonho, ela nutre esse sonho dentro dela de encontrar alguém, sabe, aquele amor verdadeiro, aquele amor avassalador. A gente cria uma expectativa, né? Encantado. O príncipe encantado, meu Deus do céu. Então, assim, eu tinha muito essa expectativa, né? De que um dia eu iria encontrar essa pessoa, né? Que seria o meu príncipe encantado, né? Depois a gente vê que não é muito assim, né? A realidade é um pouco diferente das nossas expectativas. Mas que bom, né? Que bom, que bom. E, sim, respondendo a sua pergunta, eu sempre quis ter esse momento, né?
E eu sou muito grata a Deus, não me arrependo nem um minuto de ter casado jovem. Tanto que tá até hoje, né? Isso, eu vou fazer 17 anos 17 anos de casada. 17 Nossa, anos. é muita história para contar, né? Sim. É muita coisa. Meu Deus do céu, eu nem consigo nem imaginar o tanto de história, porque 17 anos não são 17 dias. Muitos anos. Então, tipo assim, começa até a ser uma referência para muitos, né? Mas, Rose, eu queria exatamente, agora não se trata de uma pergunta, mas que falasse, né, uma mensagem sua, né, para pessoas, por exemplo, já que a gente falou de casamento, né, pessoas que estão com casamentos destruídos, né, pessoas que estão em situações difíceis no casamento, que eu acho que nem você falou, todo casal ele passa por dificuldade, né? Ele tem essa dificuldade tudo, às vezes de entendimento de ambas as partes e tal, para pessoas que estão passando por uma situação difícil e como saber lidar isso dentro do casamento, porque 17 anos já deu para ter uma, né, aquela experiência, apesar de que o tempo passa, mas a gente não consegue aprender tudo. Sim. Né? Mas, com sua experiência de casada, para mulheres, principalmente direcionada para mulheres. Para mulheres. Né? Fale exatamente direcionada para elas como reagir a situações difíceis. Sim. Né? Seja qualquer uma delas. Sim. Geralmente, Valério, nós chegamos nessa posição em que o relacionamento ele fica abalado. Geralmente são conflitos não resolvidos, né? São conflitos que eles não nascem de uma hora para outra. São coisas que vão crescendo, que vão se amontoando ali no cantinho. E quando você chega uma hora que você não consegue mais lidar com aquilo. E isso vai desgastando o sentimento e o desejo, a força de ficar juntos, né? E aí chega ao ponto das pessoas quererem se separar. Né? Às vezes acontece algo significativo para que isso aconteça, como, por exemplo, uma traição. Né? Às vezes acontece isso e é algo bem difícil de lidar, mas o que eu poderia dizer para as mulheres que estão passando por uma situação dessa é que se você realmente quiser e ainda tiver amor nessa relação, é possível reverter, seja lá que nível de falta de esperança que você tenha, é possível reverter. Agora, não espere que o outro mude para que essa situação se resolva, mas faça a sua parte. Faça a sua parte. Comece mudando em você, comece vendo em você o que você precisa melhorar, o que você precisa mudar, o que te motivou a casar com esse homem, o que encheu os teus olhos, que te fez pensar assim, não, eu quero passar a minha vida toda com este homem. E você precisa lembrar disso, né, em dado momento, né, quando você entra nessa crise, você precisa lembrar, poxa, mas por que eu casei? Né? O que eu estava sentindo naquele momento que eu tomei essa decisão que eu ia passar o resto da minha vida com esse homem ou com essa mulher? Então, é preciso lembrar. E outra coisa, Valério, independente de qualquer coisa, honrar o compromisso que você faz diante de Deus quando você assume o casamento com uma pessoa. Porque não é só a respeito de vocês dois, mas é algo que você se uniu a essa mulher diante de Deus e isso não tem divórcio que quebre. Né? Quando a gente começa a aprender um pouco sobre relacionamentos de pessoas que se separam, a gente entende que, independente de como é que foi essa separação, um sempre leva um pedaço do outro, porque não tem como. Responsabilidade também, né? Não tem como, Valério, você se separar, se desvencilhar completamente de uma pessoa com quem você foi casada. E quando tem filhos envolvidos nessa história, aí se torna muito mais difícil. E é possível, sim, é possível reverter uma situação de crise no casamento, é possível. Né? Não vou entrar nesse assunto aqui agora, porque já seria outra... Mas é possível, eu posso afirmar aqui, busque em Deus a resolução para os teus conflitos. E você que talvez aí, sei lá, casou agora, né? E quer evitar chegar... Exatamente, eu já ia evitar chegar nesse momento... Não deixe de dar essa manutenção ao seu relacionamento. Não desanima, não relaxa, mas vai sempre buscando conhecer, sabe? Vai sempre buscando conhecer e não
não fique esperando sempre que o algo outro... que melhore, né? Isso, não fique sempre esperando que o Pelo outro outro. invista em você para te fazer feliz. Mas faça a sua parte. Faça a sua parte, honre o seu cônjuge, cuide do seu cônjuge. Isso é uma mensagem que eu quero deixar para vocês. A Dev Titos, que é uma pessoa que é uma referência para mim, que ela, inclusive, faleceu agora em dezembro. As últimas palavras dela foram: cuide do seu cônjuge e Deus cuidará dos teus filhos. Então, isso é algo muito sério. Eu tenho a responsabilidade de cuidar do meu cônjuge. E quando eu faço isso, Valério, Deus se responsabiliza por todo o resto, sabe? Quando eu me coloco no meu lugar, quando eu sei quais são as prioridades certas e eu sigo a direção do Espírito Santo para mim em tudo na minha vida, não tem como dar errado, sabe? Vai dar certo. Deus vai fazer o melhor. Interessante. E agora, tipo assim, você já falou todo o manuseio dentro de um relacionamento. Agora, para pessoas que vão casar, ou que pensam em casar, principalmente para mulheres, né? Eu direcionar hoje só para tua mulher. Trago um homem depois aqui para depois direcionar para os homens. Mas direcionar para moças, né? Com idade de 19, 20, 25, enfim, pessoas que vão casar ainda. Sim. Né? Porque, às vezes, elas criam uma fantasia, minha irmã, na cabeça. Não só elas, né, gente? Vou defender aqui. Não é só elas, né? Não, a respeito, tipo assim, nossa, vai ser assim, assim, assado. Entendo. Né? Mas que realmente não. Né? Acredito que o casamento ele é uma surpresa. A partir do momento que você coloca a aliança, que você vai viver a vida a dois, eu acredito que tudo seja uma surpresa. Sim. E sim, nada do que é o esperado. Né? Então, para pessoas que estão fantasiando coisa na cabeça, manda uma mensagem para elas, entendeu? De que se a pessoa tem um desejo de casar, a pessoa que não tem um desejo de casar, enfim. Então, manda ver. É muito importante essa colocação tua aí sobre a expectativa que a gente cria do casamento, né? Porque, como eu falei, a expectativa que eu tinha era de um príncipe encantado, era de um reino de contos de fadas, e a realidade é completamente diferente, né? Quando nós casamos, muitas vezes a gente quer muito que o outro invista na gente para fazer a gente feliz, para fazer as nossas vontades, mas casamento, essa parte que eu quero deixar para as moças, né? Casamento envolve renúncia, envolve compromisso, envolve submissão. Você tem que escolher alguém para casar que você esteja disposta a se submeter a esse homem. Isso falando para as mulheres, né? E para os homens, escolha alguém para casar com quem você tenha o compromisso de cuidar dessa mulher e dar a sua vida por ela, como Jesus deu a vida pela igreja. Porque esses são os ensinamentos dentro da palavra para o casamento. Então, não adianta você basear suas expectativas num conto de fadas, porque não vai ser assim. Você precisa ir para a direção da palavra que Deus nos dá, que é que a esposa deve se submeter ao seu esposo e o esposo deve amar a esposa como Cristo ama a igreja e se entregou por ela. Então, quando você tem essa consciência de que você vai entrar num relacionamento em que você vai precisar fazer renúncias das suas vontades, do seu eu. Antes eu era assim, mas agora eu não vou mais poder ser assim como eu era, sabe? E isso, a mensagem que o mundo prega é que para alguém demonstrar amor por nós, ele tem que nos aceitar como nós somos. E não é bem assim. E não é bem assim. Por quê, Valério? Se eu sei que o teu comportamento vai te levar para um abismo, vai te fazer cair em alguma área da tua vida, cair. Se eu te amo... Até se cair. Se eu te amo, eu vou permitir que você faça tudo que você tem vontade? Não. Se eu te amo, eu vou te dizer, Valério, não vai por essa direção. Então, o amor não é sobre fazer tudo que o outro quer e aceitar o outro como ele é. Tanto que quem nos ama mais, que é Cristo, trabalha em nós para que nós sejamos transformados. Ele nos ama como nós somos, mas ele não permite que nós fiquemos como nós estamos. Por quê? Porque ele nos ama e ele quer que nós cresçamos na sua presença. É uma colocação bem bacana, porque a Bíblia fala, né, que Deus ama o pecador, mas odeia o pecado, né? É uma fala que as pessoas dizem, né?
a gente pode perceber que as pessoas, elas invertem as coisas. Isso. E hoje em dia, né, Valéria, tá muito esse papo de reciprocidade. Gente, eu sou contra isso. Sabe por quê? Porque essa é uma filosofia que é contrária ao ensinamento de Jesus para nós. Sim. Agora eu só vou amar quem me ama. Exato. Eu só vou dar atenção para quem me dá atenção. Justo. Agora eu só vou, sei lá, tudo é sobre reciprocidade. Só vou se. É o imagina se. Agora imagina, Valério, se Jesus estivesse esperando isso de nós. Como seria a nossa vida? O que nós tipo assim, eu só vou morrer na cruz se tu morrer por mim primeiro. Não é não? Exatamente. Então, assim, eu sou contra essa filosofia da reciprocidade. Eu só vou, sabe? E a gente tem vivido muito isso nos relacionamentos em todos os âmbitos, de casamento, de amizade, sabe? De comunhão entre os irmãos, em que eu só quero fazer algo por ti se isso for confortável para mim. Não é isso que a Bíblia me ensina. Isso Mulher não é amor. sábia em construção, tá? Isso não é amor de verdade. É amar, é renunciar à sua própria vontade para fazer com que o outro cresça. Independente de que se você vai crescer ou não. Sim. Entende? Eu vou fazer uma pergunta para você. Faça. Né? Uma pergunta que leva para o lado mais sério. Né? Ai, Principalmente que a gente está vivendo nos dias de hoje. Você concorda com o feminismo? Não tem como eu concordar, né? Eu sou cristã, então tipo uma filosofia diferente, né? Exatamente. E, inclusive, eu quero até colocar no meio dessa pergunta que você já vai falar, motivo, por que você não concorda, né? Sim. Mas eu vou encaixar uma palavrinha agora em que você falou, submissão ao homem. Nossa, é polêmico, gente. Né? Não, tipo assim, a gente vai, né? Entendo. Eu te fazendo essa pergunta, por quê? Isso também está atingindo dentro dessa igreja. Sim, é verdade. Muita, essa falsa ideologia, né, que a mídia está pregando nas redes sociais. Sim. Hoje, a rede social está sendo uma arma, basicamente apontada para você. Sim. Né? Então, gostaria que você falasse um pouco sobre isso, sobre se você concorda ou não com o feminismo e a questão da submissão ao homem. Né? Porque algumas não entendem muito essa ideologia, essa frasezinha, essa palavrinha, né? Então, eu não vou me aprofundar muito em relação ao feminismo, porque eu não me sinto com bagagem intelectual suficiente para que eu fale sobre isso. O que eu posso falar sobre o feminismo é que é uma ideologia que é contrária aos princípios que a palavra de Deus nos estabelece para que nós tenhamos a vida plena que eu falei anteriormente, né? Se eu seguir a ideologia do feminismo, eu nunca vou alcançar a vida plena que Jesus preparou para mim, porque o feminismo é contrário do que a palavra diz, né? As ideologias são contrárias, né? Ele coloca uma mulher em outro cenário totalmente diferente, né? Em uma posição totalmente diferente daquilo que Jesus estabeleceu para nós, o nosso lugar, onde nós seremos plenas em Deus. Sobre a submissão, né? Sobre a submissão, quando a palavra do Senhor fala, que na verdade Paulo fala sobre isso, né? Paulo que fala essa fala de que as mulheres devem se submeter ao marido, é de Paulo, né? Eu não lembro agora a referência sobre a qual ele fala isso, mas ele diz: mulheres, sejam submissas aos vossos maridos, né? E muitas pessoas realmente, como você falou, interpretam isso de forma diferente. Só que quando você olha para o texto completo, esse texto completo que Paulo fala, ele começa falando assim, olha, servos, sejam submissos aos seus patrões, aos seus patrões, sejam submissos aos seus servos, filhos, honrem os seus pais, pais, não provoquem a ira dos seus filhos. Então, ele começa aí falando, ele vai dando essa orientação para todos nós como cristãos, entende? Então, quando eu entendo que essa submissão que Paulo fala não é só concernente ao meu marido, mas eu tenho que me submeter também em amor, né, aos meus líderes, aos meus patrões, aos meus pais, né, e de certa forma aos meus filhos, quando eu não provoco a ira neles, sabe? Sim, é justo isso também, que eu sempre falo a alguns pais, né, o grande problema, né, de pegar versículos isolados, né, e
ter a sua própria interpretação e pronto. Ninguém pode dar opinião ou menos, né? Consertar, ajudar a entender melhor. Né? Porque alguns falam bem assim, a Bíblia fala que é para honrar pai e mãe para que não... para que tu não morra. Cedo. Né? Porque tu não morra cedo. Né? Mas esquece que a Bíblia também adverte os pais. Adverte. De que os pais não devem irritar os seus filhos. Sim, e nós também devemos honrar os filhos. Aí é que tá. Porque, tipo assim, eu tenho a conclusão de que aquela passagem da Bíblia fala assim, ensina a criança no caminho que deve andar, crescendo, ele não se desviar. Por quê? Vai ser um complemento. Você vai, o filho vai honrar o pai e nem o pai vai enfurecer, né? E vai entristecer o filho, né? Mas essa questão, porque, tipo assim, alguns falam bem assim, nossa, mas eu ensinei tudo. Ele se desviou. Às vezes faltou pouco mais. Sim. Né? Às vezes você exagerou na dose, né? Mas voltando aí de submissão. Aí. Isso. Na verdade, assim, Valério, eu acho que é que nem eu falei assim, a maioria dos conflitos que são gerados, a palavra do Senhor fala assim, o meu povo padece porque não conhece, né? Não conhece a palavra de Deus. Então, assim, a Bíblia, ela é um manual, o melhor, o mais perfeito e completo manual de relacionamento. Porque essa palavra foi criada, vida, né? Essa palavra foi criada por Deus, ela foi enviada do céu para nós, né, inspirada, né, na vida de pessoas para que escrevessem, para que nós tivéssemos toda essa palavra e essas orientações contidas na Bíblia, né? Eu acredito assim que é a palavra de Deus falando, é para que nós alcancemos essa vida plena. E esse manual está lá. Quando você não segue esse manual, mas você segue, por exemplo, a ideologia do feminismo, você nunca vai se sentir plena. Porque você pode até se sentir confortável em alguma área da sua vida, mas em outra você vai ter o vazio que não vai ser preenchido. Inclusive, você vai ser trabalhar também no Mulheres Sábias, né? Não? Exatamente. Mulheres Sábias em construção. Pelo amor de Deus, não sigam o feminismo. Então, assim, como eu estava falando em relação à submissão, muitas mulheres têm dificuldade de se submeter ao marido, muitas mulheres têm dificuldade porque justamente o marido não faz a parte dele, que é amar essa mulher e cuidar dela e se entregar por ela como Cristo se entregou para a igreja. Então, quando esse marido ele faz essa parte dele, essa mulher ela se submete a ele com alegria, sabe? Ela tem alegria em honrar a ele, em agradar a ele, em servir a ele. Porque assim, Valério, isso é uma coisa muito séria, que nós precisamos ensinar para as próximas gerações. Servir ao outro não te coloca numa posição de humilhação. Não te coloca numa posição inferior, muito pelo contrário. A palavra do Senhor diz que aquele que quiser ser o maior, ele deve servir a todos. Então, quando você entende que isso é uma palavra de Deus e que isso é uma verdade que você precisa viver, você faz isso com alegria e com amor, porque você está o quê? Obedecendo os preceitos de Jesus. Os mandamentos. Isso. Então, por que nós somos tão afetados por essa palavra submissão? Porque quando a gente ouve essa palavra, a gente já vê aquela cena ali, daquela mulher sendo oprimida, daquele homem pisando naquela mulher. E não é sobre isso. Já cria uma rejeição automática. Mas não é dessa forma que a palavra coloca. Tanto que... os versículos isolados, pelo amor de Deus, gente. Tanto que a palavra do Senhor, ela tem instruções sobre como o marido deve tratar a esposa, sabe? Nossa, se os maridos aprendessem... Que, inclusive... que, inclusive, muitos homens falam bem assim, a mulher tem que ser submissa ao marido. Pois vai ler lá, como é? Acho que Lamentações não. Cântico dos Cânticos, que fala Cantares de Salomão. Cantares. Vai estar dizendo tudo como é que tem que fazer, ver se é só a mulher que tem que ser submissa, né? Mas, Rose, é uma fala muito importante que a gente precisa para nossa geração. Inclusive eu agradeço pela oportunidade de poder expor a minha opinião em relação a isso. Com certeza. Mas agora a gente vai fazer uma coisa muito legal. Vamos. Que a gente vai fazer o sorteio do Pix. Que legal. Do Pix de R$100, tá? Daqui a pouco, daqui a meia hora já está na sua conta, mas você tem que entrar em contato com a gente aqui e ver se realmente você seguiu as regras. Rose, desde já quero te agradecer, tá? No próximo, você já sabe, Mulheres Sábias em Construção. Mulher sábia ou mulheres sábias? Mulher sábia em construção. Isso. Né? Mulherada, eu vou limpar lá aquele chão lá para você, servir você, mas eu vou.
Né? Mas agradeço muito, tá? Muito. O papo foi até, parece que voou, né? Verdade. O povo participou bastante, não foi? Gente, eu olhei aqui agora, a hora eu fiquei assustada. Meu Deus. Né? Gente, na próxima quarta-feira, às 21h, nós estaremos com uma equipe aqui, resumida, Mulher Sábia em Construção. Né? Ou talvez fique mais pra Olha, eu vou dar um oi aqui para minha patroa, olha aqui, ó, Michele. Você tem muita unção, sou fã. Eu que sou fã dessa mulher, gente, olha aí, ó. Ela é demais. Alô pro Lucas aí, um alô, meu filho. Mulher de Sucesso, aí, ó, o podcast aí, ó. Só assistindo nós aí, ó. Mulher de Sucesso. Ó, já pode convidar essa aqui, sim, filha, também, ó. É uma mulher de sucesso, viu? Ai, meu Deus. Né? Delmo, Elisete, ela fala com propriedade, porque nada é mais realizador do que se submeter em amor. É verdade, Elisete. A Larissa falou bem assim, vou orar para mim ganhar esse Pix. Vamos fazer logo esse sorteio aí, meu irmão, pelo amor de Deus. Vamos lá. Tá carregando aqui os comentários aqui. Eles estão carregando. Quem não comentou, não comenta mais. Né? Bora aproveitar e fazer a pose pra nós tirar a foto aí. Vamos tirar um print. Fala pro pessoal aí, viu? Tirar os prints. Tira o print, o cara vai com a boca aberta, com a boca aberta, sorrindo. Ei, pessoal, tira o print aí da tela, marca aí o podcast aqui. É E a papo, gente também. papo de crente, @papo de crente lá, tá? Já? Tira o print da tela aí do celular. Ah, gente, aí, deixa eu né? falar só uma coisa aqui também. Você que quer também colocar a logo da sua empresa, quer patrocinar, quer estar nos ajudando com uma oferta, meu irmão, a sua oferta é bem-vinda, viu? Chegue para cá, chegue que a gente vai fazer divulgação do seu trabalho. Na ponta da tela aí. Cadê? Aparece aqui. Tá bem aí na tela, não tô vendo aqui, mas tá aí. Olha aqui, ó. Vem aqui. Aponta seu celular e deixa Deus te Aponta usar aí. logo bem aí. olha o microfone oculto, viu? Né? Mas você pode apontar o QR Code. O seu celular para esse QR Code aqui, pode estar doando uma oferta aí. Doa aí, meu irmão, pelo amor de Deus. Pode tirar o print. Vai, dá um sorriso. Não, peraí, eu fiquei feio. Peraí. Tu nem vi. Olha, eu vou te expulsar daqui, vai. Apontando, Rose, vai. Pronto. Lógico, depois vamos postar lá na rede. Gente, sigam o nosso Instagram. Gente, se me inscrevam. segue também, pô. @cantora Rose Farias, é isso? Farias. Segue lá nossa amiga. E vamos aqui pro sorteio. Vamos ver quem vai ser o sortudo. Carregando daquela hora até agora. Vai já entrar. Já vai dizendo aí, vai colocando @ cantora Rose Farias. Segue a mulher de Deus, viu? Você começa a ver lá os feeds dela lá, umas músicas lá que ela canta. Menino, vai por fora. É mulher sábia em construção. Tá construída já essa aqui. Tá construindo. Né? Tem mais hora que tem que quebrar e fazer... Sigam. Gente, olha só, deixa eu esclarecer também outra coisa. Que esse canal não é o do podcast, porque a gente teve um problema técnico e tal, e a gente... Né? Mas o pessoal lá pode entrar lá no nosso Instagram, @papo de crente, e lá na biografia dele lá vai estar o link diretamente para o canal. E lá você pode se inscrever e pode ativar as notificações, que aí você é capaz de você esquecer, né? No nosso podcast, mas aí o YouTube vai lá e alerta você. Epa, Valéria tá chegando. É isso aí, com o próximo convidado. Tá bom? Vocês podem lá estar comentando, compartilhando, nos marquem, sigam, né? E ativem suas notificações, tá bom? Vamos logo, já. Vamos lá. Vamos ver. Vamos lá, gente. Quem vai ser o sortudo ou a sortuda? Vamos lá. Aí. Aí nós vamos só olhar se tá pelo menos as regras, viu? Tá. Neto. Menino, esse menino passou o dia todinho comentando.
Vê aí. Parabéns! Parabéns, Neto! Você ganhou. Vamos ver, vamos conferir. Vamos conferir. Tá, peraí, Neto. Deixa eu procurar ele aqui. É Neto 123, né? Isso. PFC. Vamos ver se tá seguindo. Eu falei que ia fazer o sorteio. Não tá. Ah, não, tá seguindo. Tá seguindo? Tá seguindo, vou seguir ele de volta aqui. Olha, o povo foi agora também comentar de novo. Deixa eu ver se ele curtiu aqui a publicação. Tem que curtir. Neto. Aham. Curtiu? Deixa eu só ver se ele marcou a gente. Eu acho que marcou. Acho que marcou. Se não me engano, eu acho que eu repostei, eu não lembro. Deixa eu ver porque ela fica salva aqui. É. Obrigadão, tá, gente? Os comentários positivos, né? A Rose aqui já esclareceu muita coisa. Conhecemos uma parte dela que a gente não conhecia, né? Experiência da vida. E ela segue servindo a Cristo em construção. Até Jesus voltar. Eita glória. Eita glória. Só conferir aqui. Mencionou. Mencionou. Pronto. Parabéns, Neto. Você Parabéns. ganhou R$100. Daqui a pouco você vai Eita. receber o Pix. Gente, olha só. No próximo a gente vai lançar outro sorteio. Surpresa, tá bom? Mas sigam. Você quer ganhar? Então seja persistente. Olha, ele foi muito persistente, viu? Porque ele comentou. Toda hora eu via a notificação dele. Tá bom? Deus abençoe você, tá bom? Você e sua família. Espero que você tenha sido abençoado, edificado com as palavras da nossa amiga Rose, impulsionada pelo Espírito Santo. E até a próxima. Deus abençoe. Tchau, tchau. Pode. Tem braços para te abraçar Com ali, né? certeza. Deus tem braços, né? Mas alguém que tenha braços. Só louvor a Deus. Ele já veio com polêmica, né, mãe? Veio polêmica. Mas aqui pode, tá? Aqui ela vai expressar a opinião dela e ela pode.